está do lado direito? Porque o justo está do lado direito. Veja que ele pergunta para o Senhor: Senhor, quando fizemos isso? Para alguém perguntar, fazer uma pergunta dessa, é alguém que faz alguma coisa sem esperar nada em troca. É alguém que faz e sequer lembra do que fez, porque fez de coração. Era algo que aqueles homens, aquele sacerdote, aquele levita era para ter feito. Só que o texto de Mateus 25 continua, vai do 31 ao 46. E aos que estão do seu lado esquerdo lhes dirá: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestiste, era forasteiro e não me hospedaste, estava preso, estava enfermo e não me visitaste. E estes lhe dirão: Senhor, quando que o Senhor teve com fome e não demos ao Senhor de comer? Quando o Senhor teve sede e não demos ao Senhor de beber? Está igual o doutor da lei, querendo se justificar. Só que não adianta se justificar depois que for tarde demais. O Senhor olhará para eles e fala assim: em verdade vos digo, que isto deixaste de fazer, quando deixaste de fazer a um desses pequeninos. Ou seja, viu e passou como se não estivesse vendo nada. E estes serão lançados no fogo eterno. Eu encerro o texto aqui agora, meus irmãos, e a palavra. Jesus olha para aquele homem e fala: qual desses três te parece se próximo deste homem que estava caído? E daí o doutor da lei olha para Jesus e fala: o que usou de misericórdia? Aí Jesus olha para ele e fala: vai e procede da mesma maneira. É exatamente o versículo que o Elon leu nessa manhã, aqui no dia de hoje. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sedes imitadores de mim, assim como eu sou de Cristo. Esse é o nosso praticar. Esse é um dos nossos afazeres na nossa vida cristã. A nossa vida cristã, sabemos muito bem, o Elon principalmente, que... Só um minuto. Sabemos muito bem que a nossa vida cristã ela não se resume em colocar a Bíblia embaixo do braço e ir para a igreja, mas ela tem um significado muito maior. Buscar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos e fazer o querer de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Essa é a palavra que Deus colocou, que Ele gerou no meu coração, e é somente até aqui. Espero que a palavra tenha falado com alguém, espero que faça o voto que a palavra fique no coração de cada um de nós essa manhã, e que assim como ela termina, que ela venha frutificar, que é dizendo: procedemos nós da mesma maneira que esse samaritano procedeu. Amém. É só até aqui. Glória a Deus, irmão. E eu agradeço a minha compartilhando só com o irmão aí de tudo que foi dito. Graças a Deus, desde o começo, enfim, as coisas foram ligando, foi se encaixando, assim como o irmão falou. E eu te falo, irmão, que essa mensagem já tinha começado semana passada, praticamente no final do que nós estávamos falando, porque uma atitude estava me chamando a atenção, uma atitude minha que estava em questão, as coisas que eu estava fazendo não estava suando mais voluntariamente, sem querer barganhar, sem querer nada em troca. Vou fazer isso porque eu vou conseguir isso. E estava me causando mal-estar, porque não é a minha... não é minha índole isso, não é minha atitude, não é o meu normal. E eu acabei compartilhando com os irmãos por que Deus, por que isso? Por que está acontecendo isso? E eu não, tenho certeza, irmão, através dessa palavra, graças a Deus, que trouxe à luz aquilo que está acontecendo hoje, que o irmão já falou. A barganha, o interesse, né?
Então, foi uma das coisas que, graças a Deus, foi respondida hoje, enfim, que é uma coisa que a gente tem que estar vigilante nisso aí, porque hoje tudo coopera, né? Tudo está cooperando para que não só as famílias, mas como as atitudes de pessoas sejam independentes, sem olhar para o próximo, sem olhar para quem está do lado. Já está acontecendo com pessoas próximas, familiares próximos, seja ele proximidades tremendas, seja ele até um casal, enfim, até um pai com um filho, né? Imagine com quem está próximo, um vizinho. Imagine uma pessoa que está machucada, que o irmão leu na passagem. Então, a gente hoje está vendo a coisa muito mais nítida e presente naqueles que estão realmente próximos, naqueles que estão juntos. Os valores estão se invertendo de uma tal forma que o amor está se esfriando. Então, graças a Deus, Deus está querendo mostrar pra gente que o caminho está aqui, a direção está aqui, e que a gente possa, eu vou até colocar, eu peço permissão por irmão, eu vou tentar resumir, colocar no, tem que colocar o irmão lá, tem que ver se coloca o irmão lá, pro irmão trazer umas mensagens lá, não, porque nós acabamos fazendo um grupo, né, no WhatsApp, né, e vira e mexe vem uma mensagem, um estudo, uma informação. Então tem pessoas do Brasil, tem pessoas do Japão, tem pessoas de São Paulo, tem pessoas de Praia Grande, de Cubatão, de vários lugares. E se o irmão que seria de muito agrado fazer parte, porque agrega, traz crescimento, traz alimento, porque todos nós precisamos, né? Então, o irmão mesmo poderia colocar esse estudo seria ainda mais gratificante se o irmão mesmo pudesse colocar esse estudo no WhatsApp e passar pra gente lá. Eu sei que seria de muito valor essa mensagem hoje colocada aqui de uma forma simples, com misericórdia e com amor acima de tudo. Então seria de grande valor para todos ali que está naquele grupo, que poderia ser, com certeza, que eu digo, germinada, né? Espalhada, né? Espalha para mais dois. O propósito da mensagem é o fruto, né? Gerar fruto, exatamente. Glória a Deus. Eu agradeço muito, irmão, pela palavra. Agradeço por Deus ter usado você numa forma surpreendente. Dá pra ver que você é uma pessoa que a presença de Deus é notória. A forma que você fala, a forma que você tem o controle e o conhecimento. Tremendo. Continua assim. E, meu irmão, vai ser muito prazeroso ter você mais vezes aí nessas nossas reuniões. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus aí pela infinita misericórdia dele para as nossas vidas. Se não for a presença de Deus, se não for a misericórdia dele, a gente... João, capítulo 15, versículo 5, a parte C do versículo, Jesus fala assim: sem mim nada conseguis fazer. Então, o homem não tem nada para oferecer se não vier da parte do Espírito Santo. É verdade. Dependemos dele, nunca podemos esquecer que somente dele dependendo. Pegando aqui no que o irmão falou, foi algo que passou despercebido aqui, em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 em diante, fala sobre a semeadura. O apóstolo Paulo, falando sobre semeadura, ele diz assim: façam isso não com tristeza ou por necessidade. A palavra necessidade aqui nesse texto, ela quer dizer esperando alguma coisa em troca. Mais ou menos aquilo que a gente estava conversando aí no final.
o ato de fazer e simplesmente fazer. E se algum dia alguém te perguntar, você lembra o que você fez? Aí você fala assim, eu? Porque você fez, é como se isso se tornasse parte de nós. O ato de fazer, ou o desejo de fazer, não desejo, mas está pronto a fazer quando houver necessidade. Né? Não que a gente vá sair por aí caçando, procurando, mas sempre que a gente se deparar com a oportunidade de fazer, seja o que for, 1 Coríntios 10:31 fala assim, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então, desde que a gente vai fazer qualquer coisa para que o nome do Senhor seja glorificado, toda vez que você se encontrar com uma situação em que se encaixe nesse contexto, venhamos deixar que isso faça parte de nós. Sabe aquela reação de reflexo? Vem algo de encontro a você. Algo vem, sabe, como para te bater, e você tenha como por impulso ou por atitude normal se desviar. Seria tão bom se a gente fosse assim no nosso dia a dia, né? Fazer, esse ato de fazer fosse algo que já fizesse parte da gente. É isso. Amém. Beleza, amém, irmão. Obrigado mesmo. Deus abençoe você e toda a sua família abundantemente, hein? Como a oportunidade é toda sua, você pode fazer já a oração de encerramento, que hoje é tudo seu. Já vamos aproveitar, entendeu? Nós vamos orar todo mundo junto. Amém. Elon, fala alguma coisa aí, jovem. Tremendo. A gente falou também da passagem de Tiago, né? Acho que semana passada, semana retrasada. Na 3 da cidade. Filho, Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. não lembro o número exato da passagem. Achei. Vamos ter um spa nas palavras de um jeito que não é fala, parece que tá tudo. Você tá com uma folha escrito, do lado aí que você tá. Tá um script lá no fundo, né? Tem uma telinha aí que tá vindo igual aquelas câmeras de televisão, né? Que fica. Pô, impressionante. E eu não lembro, era. Espera um pouco. Eu vou te dar um negócio de beber. Fica... Tiago. Fala que às vezes ele vai lembrar. Quando. Fugiu até a palavra agora. Do que adianta. Ai, como que é a palavra? Tá na ponta da língua e não sai a palavra. Peraí que eu vou ter que achar ela aqui agora. Não, acha aí. Tiago. Esse aí é um Tiago. Acho que é Tiago 3, se não tiver. Explicar tudo ali. Cadê? A fé sem obras é mal. É essa daqui, ó. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem carecidos de roupa e necessidade do alimento cotidiano, e qualquer entre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o que é necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si está morta. E foi o que aconteceu quando o fariseu passou. Foi o fariseu, né? O fariseu não. O Sacerdote. Não, quando. Sacerdote. Sacerdote, levita e samaritano. Samaritano, desculpa. Quando o samaritano passou, né? O que ele fez? Ele fez exatamente o que deveria ser feito, né? Porque se ele tivesse levado a palavra, falado e nada tivesse feito, o que de fato o homem estava precisando era de socorro. Ele demonstrou a fé dele através da obra dele. Exatamente. Né? A gente falou, eu li essa passagem semana passada, retrasada. A gente falou do... o que eu tô fazendo? Então, é por isso que eu falei, poxa, começou já a falar. Lembra que eu falei assim, Começou poxa, retrasada. e eu nem estudei, olha só que tremendo, eu nem estudei, eu falei, não, eu vou até dar uma pesquisada sobre isso, ficou adormecido, porque foi até uma outra... Até a parte que o homem... Samaritano. Não, o que tá falando com Jesus.
O doutor da lei. O doutor da lei, né? Meus irmãos, qual é o proveito se disser que tem fé, mas não tiver obras? Ele sabia falar, né? Que nem o Ano falou. Mas a parte da obra, Jesus deixa claro para ele qual seria, né? Qual o proveito dos que passaram, a atitude. né? Se o homem tivesse passado e tivesse feito nada e não tivesse trago de fato o que aquele homem precisava. E lá, por exemplo, o levita fosse lá e cantasse uma canção, do que adiantaria? Não era de fato o que ele necessitaria, né? Ou mostrar do conhecimento, né? Sem dar o socorro. Sem mostrar a atitude, enfim, eu mostro o que eu sei. Sim. O que eu poderia fazer é pegar, curar as feridas, tudo mais, mas não curar essas feridas. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Agora tem uma parte muito interessante também, é que ele deixou o homem lá para ser curado, né? Para que fosse feito um tratamento nele, mas ele iria voltar para ver como o homem ficou. Ou saber pelo menos notícia caso o homem não estivesse mais lá. Sim, a preocupação de né? Agora não fala se ele iria voltar para estar indo para algum... Voltar lá. Não, mas então, né? mas aí que tá o grande detalhe. Eu vou dizer, eu vou até chamar de uma parábola, né? O irmão falou, não sei se isso realmente aconteceu ou se de repente é uma parábola. Mas o irmão, acho que a explicação do irmão através da forma espiritual foi uma das formas, então, mais simples e muito mais sensata. Eu acho que eu vou usar essa palavra sensata. Por quê? Porque realmente, colocando em aplicação Jesus Cristo ali nesse lugar, poxa, ele não precisa saber como que ele vai ficar, se da forma que ele vai ficar, porque ele sabe de todas as coisas. Que esse homem só teria que esperar a volta dele. Não caberia para saber para onde ele vai, como que ele vai. Caberia ele aguardar, o doente aguardar. O raciocínio aí, ele tá perfeito, porque vê só que ele fala assim, igual ele não falou, né? A volta dele, ele fala assim, ó, quando eu voltar, eu vou te indenizar. Eu te indenizarei se você gastar algo a mais. Olha só que eu achei debaixo da cama. Tem pessoas que, veja só que a preocupação do samaritano não era assim, quando eu passar aí, eu vou ver se o homem melhorou. Eu vou ver se ele ainda está aqui. Eu vou ver se o samaritano é o próprio Jesus. Quando nós a gente tem encontros, né? Ou quando a gente aceita Jesus, aceitei Jesus, mas passou uma semana, a gente desarma. Só que quando a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, que foi o caso desse homem, Jesus sabe assim, não, ele já encontrou com o sacerdote, encontrou com o levita, mas até hoje ninguém mudou a situação dele. Mas hoje ele encontrou foi com a verdade. A verdade é quem conhece liberta. Não tem mais, esse aí não tem mais volta. Esse aí só vai agora daí da hospedaria para o céu. Então, um raciocínio interessante, né? Tem gente que está nas casas de oração e tem um encontro com o pastor, tem encontro com o levita, ouve a palavra, mas é só quando ele se encontra verdadeiramente com Jesus que aí a ferida libertação dele vai ser curada e a libertação. A mamãe falou que já tá lá, mas você sabe onde é? Eu sei onde que é. Amor, peraí que eu já te ligo. Aguenta aí que eu já te ligo. Peraí. Deixa eu falar com ela. Amém. Amém. Eu ia falar alguma coisa assim, mas já deixar para Pro sábado que vem. Foi bênção, hein? Muito Irmão, foi meu. mais uma vez de muito mesmo, do fundo do coração, de muito agrado a forma que você foi usado. glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja Cristo, exaltado seja Deus. Exatamente, sim. Amém? Amém. Também vai cantar também? Não, deixa pro próximo. Para, mano. Você para. Vamos orar, meus irmãos? Amém.